Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao último dia do mês de junho, último dia do mês do coração de Jesus, último dia do semestre, enfim. E hoje a igreja encerra esse mês recordando com muita piedade e devoção, depois de ter celebrado os grandes santos mais populares da igreja, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. A igreja termina o mês de junho celebrando os chamados protomártires da igreja de Roma. O que é isso? São os primeiros mártires da igreja, que na época do imperador Nero, que trucidou a vida de tantos cristãos, são tantos e tantos, até desconhecidos, que nós não conhecemos o nome, mas que morreram, juntamente com tantos outros conhecidos, deram sua vida por causa da palavra de Deus. Morreram nos primeiros séculos, primeiro século da era cristã, morreram por amor a Cristo, fecundaram a terra com o próprio sangue para defender a fé. Eles se tornaram para nós como modelos de fé, de como seguir a Cristo. O evangelho de ontem, Jesus já nos lembrar: quem quer ser discípulo é preciso estar desprendido, livre de qualquer apego, de qualquer coisa que possa impedir a liberdade de servir. Os protomártires, os primeiros cristãos, são um grande exemplo para nós. Lavaram e banharam a terra com seu sangue. Se uniram a Cristo, ao mistério da cruz. E são esses que hoje, nesse 30 de junho, a igreja celebra. E continuando a nossa meditação do Evangelho, da Palavra de Deus, o Evangelho, ainda continuamos no capítulo 8º do Evangelho de Mateus. O trecho da palavra para nós hoje é: naquele tempo, Jesus entrou na barca, seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Queridos, no trecho do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus acalmando o mar bravio em que os discípulos se encontram naquela barca. A tempestade que hoje nós vemos, que ameaça a barca dos apóstolos, representa a nossa vida, que dia após dia está nesse mar revolto da vida. Quantas tempestades que nós passamos, e quem decide seguir a Cristo deve dispor-se a viver nessa tempestade. O Evangelho de ontem, Jesus nos dizia que para seguir temos que estar livre de qualquer coisa que nos impede da liberdade. O Evangelho de hoje diz: aqueles que querem seguir a Cristo devem estar dispostos a enfrentar as tempestades e resistir através da fé.
Jesus até chega a repreender os discípulos dizendo, chamando-os de pouca fé. Dizendo que eles são de pouca fé. Por que tendes medo, homens de pouca fé? É a tempestade da nossa vida, que nós estamos a passar, que nós estamos vivendo no dia a dia. Muitas vezes, nós queremos seguir a Deus, seguir a Jesus, ditando para Ele o tempo que Ele deve agir. Os discípulos vão acordá-lo. Senhor, Senhor, estamos afundando e tu dormes. Muitas vezes na nossa vida somos assim. Nós achamos que Deus, que Jesus está dormindo na nossa barca. Que Ele não está vendo o que está acontecendo. E nós queremos intervir, ordenando para Ele que está na hora dele agir. E Jesus nos mostra que Ele sabe. Por que tendes medo, homens de pouca fé? E Ele ordena os ventos e a tempestade se acalma. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é nós colocarmos a nossa confiança nele. Nessa terça-feira, nesse último dia do semestre, diante dessa tempestade que nós vivemos todo esse semestre, desemprego, economia parada, Covid, quantas pessoas contaminadas, corremos o risco todo momento de nos contaminarmos também. Quantas coisas aconteceram. E muitas vezes nesse tempo, quantas vezes nós questionamos a Deus, onde é que Ele está, porque dorme. Não deveria o Senhor intervir em meu favor? Então é um perigo. É um grande perigo nós querermos determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Pois Ele já sabe. Ele já sabe muito bem o que precisa. Ele sabe a hora, o momento. Você já ouviu dizer que a hora de Deus não é a mesma nossa? O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Quando nós achamos que já passou do tempo, para Deus não passou, meu irmão, irmã. Espere no Senhor e crê. Tem coragem. Espera no Senhor. Aí me vem e recorda aquela palavra lá em Eclesiástico 2 que diz: tu que entras para o serviço do Senhor, prepara-te para a prova. Prepara-te para a prova. E espera as demoras de Deus. O que para nós é demora, para Deus está na hora certa. O que para nós parece estar atrasado, para Deus está no momento certo. Como os protomártires. Por que protomártires? Porque a igreja aqui quer celebrar todas que foram mortos pelo imperador Nero, no primeiro século. A igreja celebra todos os seus mártires, que o sangue dos mártires sempre foi sementeira. Se o objetivo dos carrascos era matar os cristãos para parar o crescimento do cristianismo, era o contrário. Quanto mais se matava, mais se fortalecia o cristianismo. Mas era forte. Parece que a perseguição, ela nos capacita para sermos mais empenhados na missão. Eu me lembro quando eu entrei na igreja em 81, 82, 83. Naquela época, a renovação carismática católica estava chegando no Brasil. Eu tinha chegado em 70, mas estava chegando ainda muito viva e perseguida dentro da igreja.
Nós não tínhamos direito nem de fazer grupo de oração na paróquia. A gente fazia ou em casas ou nas escolas. Éramos perseguidos pelos padres, bispos. Éramos chamados de protestantes dentro da igreja. E por causa disso, realmente, por causa dessa perseguição, muitos se tornaram protestantes porque não tiveram o apoio da igreja. Mas é interessante que eu via naquela época, quando a renovação era perseguida, os fiéis da renovação eram muito mais fiéis, muito mais piedosos, orava mais, tinha o joelho no chão. Depois que a renovação foi entrando na igreja, foi tendo a concessão da igreja, parece que seus membros foram relaxando, foram tornando relaxados. Então a perseguição, por mal que ela seja, ela também traz bem. Foi assim no início do cristianismo. Quanto mais se matavam cristãos, mais o cristianismo se fortalecia, se solidificava. Domingo, antes de ontem, celebramos Pedro e Paulo. Pedro crucificado, cabeça para baixo, Paulo decapitado pela espada. A fé se solidificava. Queremos hoje, na festa dos protomártires, olhar seu exemplo para que nos anime a defender a fé, não só com a nossa palavra, mas principalmente com as nossas ações. Que os mártires da igreja sejam inspiração para nós. Olhando o exemplo deles, a coragem, em meio à tempestade que viveram, eles confiaram no Senhor. Confiaram. Homens de pouca fé. Por que duvidar? Por que tem de pouca fé? Por que o medo? O que te causa medo hoje? Quais são os seus medos? Vamos, coragem. Pela fé, levanta-te. Tudo isso vai passar, como está passando. O Senhor tem o poder, e na hora dele, que não é a nossa hora, a tempestade se acalmará. Por isso, meus irmãos, que alegria que chegamos a esse último dia do semestre. Queremos bendizer o Senhor. Todos esses dias, desde 1º de janeiro até agora, até hoje, 30 de junho, tudo que nós vivemos, nós terminamos o ano fazendo tantos projetos para o ano que vai iniciar, tantos planos. Eu convido você hoje, nesse último dia do semestre, a também a reavaliar a tua caminhada até aqui, a tua fidelidade, a tua vida de oração, e que você possa no dia de hoje também agradecer pelos 6 meses vividos, mas também pedir ao Senhor a graça para este novo semestre que começa amanhã. 1º de julho. 1º de julho se assemelha a 1º de janeiro. Né? É um novo respiro para nós de ano, para recomeçarmos a nova caminhada deste ano de 2020. O que nos espera, não importa o que tem para frente, nós temos a nossa confiança no Senhor. O mês de julho, tematicamente, é o mês do precioso sangue de nosso Senhor. Se o mês de junho é do coração de Jesus, o mês de julho, que começa amanhã, é o mês do precioso sangue de nosso Senhor. E é nesse sangue que nós queremos mergulhar. Como se mergulha na piscina, como se mergulha no rio, como se mergulha no mar. No seu sangue precioso. Que nós terminemos
o semestre, terminemos este mês com um firme propósito de dizer: sim, Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, mas me ajuda, envia o teu Espírito Santo, porque sem ele eu posso até te seguir, mas na soberba, na busca das seguranças deste mundo, e diante do perigo, das tempestades, eu pulo fora da barca, porque acho que tu estás dormindo. Preciso de ti. Que Deus te abençoe. Uma boa passagem de semestre, e que essa terça-feira seja repleta para ti de força e coragem para o novo semestre que começa amanhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.